Mais um corte do Bopismo, deixa o like, se inscreve no canal, hypa o vídeo, comenta com educação e é isso, turma, rumo a 200 mil inscritos. Essa pergunta são duas em uma, cara. Eu queria saber se você pudesse conversar, encontrar com o Lucas Pedrosa de Vigário Geral hoje, o que você diria pra esse moleque? Continua. Continua, não para, porque tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que você imagina, e eu escolhi ser jornalista com 15 para 16 anos ali, foi um momento que eu tentava jogar bola e eu não era nenhum craque, então não conseguia conciliar esses estudos com o próprio futebol. E eu olhava, eu já era viciado em futebol, programa esportivo, Globo Esporte, os donos da bola, Garotinho e tudo mais. E teve um momento que eu olhei para aquilo ali e falei assim, opa, eu acho que eu posso fazer isso aí. Eu acho que eu vou ser bom nisso aí. Então, quando eu olhei para esse momento e eu já era bom em português na escola, apesar de ser ruim em várias matérias, eu tive uma professora de redação que sempre me apoiava bastante. Então, eu falei, eu sou bom nisso aí, cara. Eu acho que eu tenho capacidade para fazer isso aí. E eu continuei, cara. E dentro desse percurso, eu passei por muita dificuldade, assim, perdi pessoas importantes na minha vida. Tive a questão do vitiligo com 20 para 21 anos, então era um momento muito preconceituoso ainda do nosso mundo, né? Não tinha ninguém com tatuagem, não tinha ninguém com aspecto diferente na TV. E aquilo ali amedrontou muito a minha cabeça no sentido de, cara, eu nunca vou conseguir aparecer na TV. Eu nunca vou conseguir ser jornalista, porque eu tenho vitiligo. Então as pessoas sempre vão prestar muito mais atenção na minha aparência do que de fato no que eu tenho a dizer. Então foi um momento que eu fiquei 2, 3 anos ali em depressão, assim, depressão mesmo, profunda, para poder entender o que eu tava tendo, de pensar em desistir mesmo, e eu digo desistir da vida, cara, de não conseguir me recuperar em relação àquilo. E eu vesti uma capa mesmo, assim, eu usava muitas roupas fechadas, eu passava muita maquiagem, e aí eu não contava para as pessoas que eu tinha vitiligo para poder tentar esconder aquilo ali. E eu não conseguia me aceitar com aquilo ali. Apesar disso, a minha única válvula de escape naquele momento foi o trabalho. Eu já trabalhava no esporte interativo, junto com todo mundo que você conhece, Bruninho, Cazé, Simões, Beltrão, Donan, entre tantos outros que eu poderia citar aqui, que estão com a gente nessa caminhada. E eu olhava para aquilo ali e eu falava, eu preciso ser o melhor no que eu me proponho a fazer para que as pessoas não olhem para o que eu tenho. Então essa foi a minha válvula de escape, essa foi o momento que eu olhei para aquilo ali e falei assim, eu vou me pegar nisso aqui. E eu só trabalhava, Bob. Assim, eu não tinha vontade de sair com os meus amigos, eu tinha problemas de relacionamento, porque eu achava que as pessoas iam ter algum tipo de preconceito comigo, então eu tentava não me relacionar com as pessoas tão fortemente. Só que o trabalho me devolveu. Assim, de alguma forma o trabalho me devolveu, mesmo passando por todas essas dificuldades. Eu perdi minha mãe com 22 anos também. Depois eu perdi uma prima para o câncer, que era praticamente minha irmã com 24. E a única coisa que sempre me protegeu foi o trabalho. Até que eu recebi oportunidade no esporte interativo, mesmo tendo vitiligo, e aquilo ali foi um estalo para mim, assim, de cara, tá vendo? Você pode, tá vendo? Você tem condições, independentemente do que você tiver, da condição que eu tenho, porque eu digo que eu não tenho uma doença, eu tenho uma condição estética, eu sou capaz, porque eu sou bom, porque eu tenho capacidade, que eu tenho que melhorar muito ainda, mas eu acho que aqui é o caminho que eu tenho que trilhar para a minha vida. Então, quando eu encontrei essa mescla do trabalho me protegendo e também o rap na minha vida, o rap foi extremamente importante, esse estilo musical, para eu poder recuperar a minha autoestima, coisa que eu tinha perdido completamente, a minha vida melhorou. Assim, então, o que eu falaria para o moleque de Vigário Geral, e que muitas vezes abriu mão de muita coisa nesse jornalismo louco, abriu mão de final de semana, abriu mão de feriado, abriu mão de aniversário de parente, abriu mão de aniversário de pessoas que estavam próximas, desse moleque que chegava 7 horas da manhã na faculdade, só ia chegar meia-noite em casa porque estava trabalhando, estudando, fazendo estágio. Continue, porque eu não me arrependo de nada, mano. Eu não me arrependo de nada. Que lindo, cara. Que inspirador também ouvir você falando. E você resvalou agora o assunto da depressão. Semana passada o Franco Fante esteve aqui e ele falou abertamente sobre saúde mental. E o Chico Moedas também veio no Bopismo e ele falou sobre isso. E, cara, eu acho que a gente, como você, né, com uma audiência massiva, a gente se comunica com muita gente jovem. Perfeito. Muita gente que às vezes tá passando por dificuldade e a gente acaba sendo, de alguma maneira, por mais que a gente não seja profissional da saúde, a gente acaba sendo interlocutores importantes de questões como essa. E eu sempre tento colocar o Bopismo como uma plataforma de conscientização de assuntos dessa natureza. Então, se você pudesse falar sobre esse seu período, o que foi que te ajudou a sair disso? O que foi que na prática você fez
que fez você se recuperar? Você falou um pouco do rap agora, e desses momentos difíceis, a perda da sua mãe, dessa sua prima. O que você falou que o trabalho te protegeu, mas o que mais você pode falar para quem estiver nos escutando, nos assistindo, que pode ajudar, pode ser um farol nesse momento de escuridão, assim? Quando eu uso o vitiligo como um papel de conscientização, eu uso isso, Bob, para qualquer pessoa que tem qualquer tipo de insegurança estética. Porque essa insegurança estética, ela cria um bloqueio mental na gente que a gente não é responsável por isso, cara. Quando eu digo sobre o preconceito, eu não sou responsável pelo preconceito das pessoas. Eu não sou responsável pelas pessoas me olharem de uma forma torta ou errada, ou muitas vezes até curiosa por não saber o que é na rua. E para as pessoas que têm qualquer tipo de problema estético, o que eu costumo dizer é, a nossa batalha, ela não é a doença em si, a condição em si. A nossa batalha é com a nossa cabeça. Porque eu acordava todo dia, mano, e me olhava no espelho e eu falava assim, eu não quero sair de casa hoje. Não quero sair de casa hoje. Hoje eu não tô afim. Eu sou feio, as pessoas vão me olhar dessa forma, eu não consigo dar um passo à frente na minha vida pessoal, muito mais do que na profissional. Então, quando eu encontrei essa questão da autoestima do trabalho, eu percebi que eu ia vencer em algum âmbito da minha vida. Então, isso me ajudou bastante a me apegar naquilo ali e falar, cara, eu sou capaz de fazer alguma coisa. Eu não posso me afundar nisso aqui. Eu não posso me afundar no meu quarto. Eu não posso deixar de sair de casa porque eu tenho essa condição. Eu não posso deixar com que o preconceito das pessoas me afundem na situação que eu estava. Então, isso foi muito importante para mim, principalmente perceber que eu não tenho culpa pelas pessoas serem preconceituosas. Isso aí tá na cabeça delas e é problema delas. Eu não tenho nada a ver com isso. E depois o rap, porque o rap, cara, com cantores como Djonga, BK, entre outros que eu poderia citar aqui, tantos outros assim, que foram importantes nessa minha trajetória, mas esses dois principalmente, o Djonga e o BK, porque apesar da situação do preconceito deles ser completamente diferente da minha, e não tem nem comparação, não estou comparando isso, muito pelo contrário, a questão deles é histórica, é assassina, é de todas as formas, assim, o racismo eu costumo dizer que o racismo para mim é a pior coisa que já existiu na face do planeta Terra. Concordo. A minha questão também tinha a ver com autoestima, com você não se reconhecer. E principalmente de vir de onde eu vim, que é Vigário Geral, de uma situação de... Porra, eu vivia no morro, na comunidade e tudo mais. Eu acho que eu me identifiquei muito com a palavra do rap. De você entender que aquilo ali você não é responsável pelo que as pessoas pensam, de você tentar olhar para aquilo ali com autoestima, com progresso. Progresso, porque os caras cantam muito progresso nas músicas dele. E eu pensava em progredir. Eu pensava em ter a minha independência financeira, eu pensava em construir minha família, eu pensava em ajudar as pessoas que estavam ao meu redor. E eu percebi que eu era capaz de fazer isso, com o talento que eu tenho. Assim, eu não sou hipócrita, Bop, de falar que foi só trabalho. Eu acho que eu tenho talento, sabe? Óbvio. Só que eu aliei o talento que eu tive com o meu trabalho. Então, quando eu tive essa oportunidade de ouvir as músicas, eu acho que não existe absolutamente nada mais conscientizador do que uma música para você escutar. Você não consegue traduzir seus sentimentos de forma mais cristalina do que a própria música. O rap trouxe isso para mim. A autoestima, a capacidade de lutar, a capacidade de ser rebelde, a capacidade de ser revolucionário, de falar assim, cara, eu tô nessa posição hoje por algum motivo, irmão. Essa carga que eu recebi tem algum motivo, sabe? Tem algum motivo para eu estar aqui. E o motivo que eu coloquei na minha cabeça era, eu vou vencer e eu vou ser um exemplo para as pessoas que têm a mesma coisa que eu. Não só de onde eu vim, que é uma raridade, você ter uma pessoa que vem de Vigário Geral, que é uma comunidade aqui do Rio de Janeiro, e conseguir estar na TV, isso já seria uma luta absurda por si só, mas da condição que eu tenho, mostrar para as pessoas que eu sou capaz. Então hoje eu acho, pelo menos eu não me recordo, não tem nenhum jornalista que tenha vitiligo que esteja na TV, seja da parte das notícias, do dia a dia ou da parte esportiva. Você tem pessoas muito conhecidas, como Carlinhos de Jesus, por exemplo, tem vitiligo, entre outras pessoas que são conhecidas têm vitiligo. Mas eu acho que esse trabalho de conscientização não poderia ser feito de forma melhor do que eu aparecendo. As pessoas olhando, opa, tá vendo? Esse cara também tem, esse cara eu também posso. Então o que eu digo para as pessoas é, primeiro de tudo, eu não tive oportunidade na época porque eu não tinha grana para fazer. Terapia em primeiro lugar, irmão. A terapia hoje em dia eu faço há 3 anos e ela mudou a minha vida. Esse é o primeiro passo que você tem que tomar. E segundo, cara, é tentar se reconhecer. Tentar olhar para dentro de si e perceber que a vida é muito mais do que aquela situação ruim que você está passando. É muito fácil falando, passar por muitas coisas é muito complicado. Realmente, eu já pensei em desistir muito mais do que em continuar, mas valeu muito mais a pena continuar. Então é isso que eu tenho para falar para as pessoas que estão passando por esse momento.
E hoje a sua relação com o vitiligo, qual que é? Você lida bem com isso? Como que é hoje a sua relação? Você aprendeu a entender, reconhecer, aceitar? Como é que é hoje? Hoje é 95%. Porque eu vou mentir. Se eu falar pra você que tem dia que eu não tô inseguro, é mentira. É mentira, Bob. É mentira eu falar que eu tô 100% seguro o tempo inteiro. Sim. É mentira falar que quando eu tiro a camisa na praia eu não fico meio inseguro, porque esse preconceito ele é constante. Então, quando eu tiro a camisa na praia, por exemplo, ou estou em qualquer lugar e as pessoas percebem que eu tenho vitiligo, elas vão me olhar. E repito, muitas vezes esse olhar, ele pode ser até de curiosidade, tá? De você olhar e falar, opa, eu não sei o que é isso. Mas é engraçado, para quem tem, percebe-se a diferença. Quando uma pessoa está olhando com curiosidade e quando uma pessoa está olhando, de fato, com preconceito. Então, assim, por que eu não sou 100%? Porque esses 5% fogem do meu controle. Eu não consigo controlar o olhar de uma pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui, meu Deus do céu, não estou demonizando crianças. Mas as crianças não sabem o que é, elas não têm noção porque elas nunca viram. Só que o olhar de uma criança, ele é muito sincero. Então, sempre que eu encontro uma criança e ela não age com naturalidade em relação àquilo ali, porque ela é muito transparente, ela é muito sincera, o olhar de estranheza de uma criança ou de uma pessoa preconceituosa, ela reativa um pedaço da tristeza que eu tenho em mim. Entende? Então, assim, comigo, eu sou 100%. Com o mundo, eu não consigo ser 100%. Porque o mundo não me deixa ser 100%. Entendeu? Quando eu vou conhecer pessoas, por exemplo, tem muita gente que só me assiste pela TV. A pessoa que nunca percebeu que eu tinha vitiligo ou algo do tipo, ou nunca reparou, quando ela me encontra pessoalmente, ela toma um susto. E muitas vezes é um susto positivo, tá? É um susto de tipo assim, caraca, porra, não sabia. Caraca, você é mais bonita ainda pessoalmente, exemplo qualquer. Então, assim, tem lados positivos, as pessoas lidam numa boa e são muito... Elas me elogiam muito por ter essa postura corajosa, mas o 95% é por conta disso. Os 5% eu não controlo. E esses 5% que eu não controlo machucam um pouco. Mas eu sou muito, muito, muito seguro do que eu tenho, muito seguro para falar sobre o que eu tenho e zero inseguro com a minha aparência perante as pessoas que me importam. São os meus amigos, é minha namorada, são as pessoas que estão ao meu redor. É por isso que eu vou levando de uma forma muito boa.